Tragédia na Venezuela. O número de mortos após os terremotos já chegam a 920, enquanto equipes de resgate continuam a busca por sobreviventes. A tensão também aumenta no Oriente Médio. A ONU suspende a escolta de navios no Estreito de Hormuz após um cargueiro ser atingido perto de Omã. E ainda, o polêmico centro de detenção Alligator Alcatraz fecha as portas após um ano de operação. No Brasil News na Copa, o Brasil inicia a preparação para o duelo decisivo contra o Japão. E você vai ver a cobertura especial da vitória histórica do Equador sobre a Alemanha, com festa da torcida em New Jersey e nas ruas de Quito. O Brasil News começa agora. Boa noite. Centenas de pessoas seguem presas sob os escombros após os fortes terremotos que devastaram Caracas e cidades vizinhas. O número de mortos já chega a 589 e quase 3 mil ficaram feridos. Os esforços de resgate continuavam por toda a Venezuela na sexta-feira, com centenas de pessoas ainda presas sob escombros e muitas sem paradeiro conhecido. A devastação é consequência dos 2 grandes terremotos que atingiram a capital Caracas e seus arredores no dia anterior. Uma projeção do Serviço Geológico dos Estados Unidos indica que o número de vítimas deve chegar a milhares. De acordo com a presidente interina Delcy Rodrigues, a cifra de mortos na manhã desta sexta-feira era de ao menos 589, com cerca de 2.980 feridos. Autoridades informaram anteriormente que centenas de pessoas continuam presas e que cerca de 250 edifícios foram danificados ou destruídos. Os terremotos atingiram um país já fragilizado por anos de crise econômica, com infraestrutura precária, enquanto as réplicas dificultavam os trabalhos de resgate. Um homem contou como foi retirado dos escombros. Fiquei 4 horas no meu prédio até ser resgatado por pessoas da Defesa Civil, acho que eram. Não tinham muitas ferramentas. Não conseguiam encontrar o cinzel, a broca, a esmerilhadeira. Foram com as próprias unhas. Eu também ajudei porque me passaram uma ferramenta. E isso me salvou porque eu tinha muitos móveis na minha casa que me protegeram da parede. Na quinta-feira, Rodrigues visitou o estado de La Guaira, uma das áreas mais afetadas. Solicitamos ajuda internacional. Os primeiros socorristas vindos da República Dominicana estão prestes a pousar e, nas próximas horas, chegarão os dos demais países e da comunidade internacional. Nossos melhores votos, toda a esperança e todas as orações estão voltadas para a vida dos venezuelanos e das venezuelanas. Ainda na quinta, El Salvador e o México enviaram equipes de resgate para auxiliar nas buscas. Na sexta-feira, chegaram também resgatistas enviados pela Espanha. Os Estados Unidos prometeram apoio e tomaram medidas para flexibilizar as sanções, autorizando transações relacionadas à ajuda humanitária aos atingidos pelos terremotos que, de outra forma, estariam proibidas. E as últimas informações que chegam dizem que esses números já chegam a 920 pessoas mortas nesta tragédia. A ONU suspendeu a escolta de navios no Estreito de Hormuz após um cargueiro ser atingido perto de Omã. A Organização Marítima Internacional da ONU suspendeu na quinta-feira sua operação de escolta a navios no Estreito de Hormuz. A decisão ocorre após relatos de que um navio de carga foi atingido por um projétil nas proximidades de Omã, reacendendo preocupações sobre a estabilidade de um acordo provisório para encerrar a guerra com o Irã. O navio foi atingido poucas horas depois de Teherã advertir embarcações contra o uso de rotas que não tenham sido aprovadas. 2 autoridades dos Estados Unidos disseram a Reuters que o Irã foi responsável pelos disparos. Teherã afirmou que navios fora das rotas designadas não têm passagem segura garantida. Uma fonte de segurança indicou que o ataque provavelmente foi realizado com um drone. Os embarques de petróleo bruto pelo Estreito de Hormuz haviam se recuperado para seus níveis mais altos desde o início do conflito em fevereiro, após o cessar-fogo permitir a reabertura da via marítima.
A demanda, especialmente da Ásia, impulsiona o aumento do fluxo, apesar da incerteza persistente. No entanto, o tráfego ainda permanece abaixo dos níveis anteriores ao conflito, devido aos riscos de segurança que limitam uma recuperação total. Os preços do petróleo de referência chegaram a subir 2% após a notícia do ataque, mas recuaram em seguida e caminham para perdas semanais de cerca de 8%. Confira agora um giro de notícias dos Estados Unidos. No bairro de Little Haiti, em New York, a comunidade haitiana protestou após a Suprema Corte autorizar o governo Trump a encerrar a proteção do TPS para mais de 350 mil haitianos. O benefício permite que imigrantes vivam e trabalhem legalmente nos Estados Unidos enquanto seus países enfrentam crises. Moradores afirmaram que a decisão coloca milhares de famílias em risco de deportação e obriga muitos a retornarem ao Haiti, ainda marcado pela violência, instabilidade e sequestros. A decisão também afeta benefícios sírios do programa. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma unidade de reciclagem em Houston, no Texas, e uma enorme coluna de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância. Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. As equipes também monitoraram a qualidade do ar e o risco de contaminação da água durante a operação. Até o momento, as autoridades informaram que ninguém ficou ferido. Uma mulher de 19 anos foi presa em Los Angeles, acusada de espancar brutalmente uma vendedora ambulante no centro da cidade. Toda a agressão foi registrada em vídeo e causou indignação nas redes sociais. Segundo a polícia, a confusão começou após uma discussão na barraca de cachorro-quente e terminou com a vítima sendo agredida várias vezes na cabeça e no rosto. Mesmo após tentar fugir, a suspeita foi autuada por agressão grave, teve fiança fixada em $50 mil e o caso será analisado pelo Ministério Público para possível denúncia criminal. A seguir, o polêmico centro de detenção chamado de Alligator Alcatraz está fechando as portas depois de um ano de operação. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. O polêmico centro de detenção chamado de Alligator Alcatraz está fechando as portas depois de um ano de operação. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O anúncio foi dado pelo governador Ron DeSantis na quinta-feira. Ele disse que o centro de detenção cumpriu o papel e ajudou na deportação de cerca de 21 mil imigrantes em situação irregular. Segundo o governador, todos os detidos já foram transferidos para outras instalações, enquanto o centro de detenção do condado de Baker continuará em operação. Inaugurado em julho de 2025, o Alligator Alcatraz foi alvo de críticas e ações judiciais relacionadas a questões ambientais, direitos civis e devido processo legal. O Estado informou que a instalação custava cerca de $1 milhão por dia para operar e que aguarda reembolso do governo federal. E ainda sobre o Alligator Alcatraz, a prefeita de Miami-Dade, Daniela Cava, anunciou a intenção de vender ao governo federal o terreno usado pelo centro de detenção. A área fica nos Everglades, no sul da Flórida, e também abriga um aeródromo utilizado para treinamentos. Segundo a prefeita, o local tem utilidade limitada e deve ser preservado para a restauração ambiental da região. O condado agora busca uma forma legal de transferir a propriedade e garantir a proteção permanente da área. E o chefe de polícia de Titusville, John Law, foi demitido após se recusar a fazer um teste de drogas depois de sofrer um acidente com uma viatura descaracterizada.
Segundo a polícia, uma garrafa de vodka parcialmente consumida e um copo foram encontrados no veículo. O carro saiu da pista e capotou várias vezes na noite de terça-feira, no condado de Brevard. Lau foi levado ao hospital com ferimentos sem risco de vida. A patrulha rodoviária da Flórida informou que não recomendou acusações criminais no caso. A demissão foi motivada pela recusa em se submeter ao teste solicitado pelo departamento. John Lau tinha mais de 30 anos de carreira na corporação e ocupava o cargo de chefe desde 2013. E autoridades federais anunciaram na quinta-feira uma grande operação contra fraudes na área da saúde, que resultou em centenas de prisões no país. No sul da Flórida, investigadores identificaram esquemas que teriam desviado milhões de dólares do Medicare e do Medicaid. 12 pessoas foram indiciadas. Entre os acusados estão médicos, empresários e administradores de clínicas. Segundo os promotores, alguns esquemas envolviam cobranças por tratamentos e equipamentos que nunca foram fornecidos aos pacientes. Mais de 27 milhões de dólares em pagamentos fraudulentos foram apreendidos apenas no sul da Flórida. Se condenados, os réus podem pegar décadas de prisão. E uma mulher foi presa após ser filmada agredindo uma criança durante uma entrega de compras. O caso foi descoberto depois que um cliente reviu as imagens da câmera da campainha de casa em Santo Agostinho e acionou as autoridades. Segundo a polícia, a suspeita, identificada como Kia Lowry, de 36 anos, aparece nas imagens repreendendo a criança, obrigando-a a carregar peso e, em seguida, correndo atrás dela e dando um tapa no rosto. Os investigadores confirmaram que o menino é filho da suspeita. Após a investigação, ela foi presa e acusada de abuso infantil. A justiça determinou que a mulher não tenha contato com a criança. O Instacart, empresa que ela trabalhava fazendo entregas, informou que a mulher foi banida permanentemente da plataforma. A ONU concluiu em uma investigação independente que forças israelenses cometeram atos que configuram genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra contra crianças palestinas em Gaza. Um relatório de investigação independente da ONU concluiu que Israel atacou deliberadamente crianças palestinas, resultando em genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra em Gaza. A conclusão foi baseada na análise de violações cometidas por forças de segurança israelenses contra crianças palestinas desde o início da guerra entre Israel e Hamas, iniciada em outubro de 2023, após o ataque do Hamas a Israel. Israel negou com veemência as alegações do relatório e o classificou como difamatório. De Genebra, a correspondente da Reuters, Olivia Lepoidevin, comenta sobre o relatório. O documento de 94 páginas detalha como as crianças foram desproporcionalmente afetadas pela guerra em Gaza. Segundo o relatório, cerca de 1/3 dos mortos no território entre outubro de 2023 e outubro de 2025 seriam crianças. Isso representa mais de 20 mil crianças mortas durante a guerra. Também apontou que forças israelenses teriam utilizado armamento pesado em áreas densamente povoadas, resultando em aumento das mortes de crianças. Também foi dito que a escala e os padrões das mortes indicariam que crianças foram deliberadamente alvo, tanto durante a guerra quanto após o cessar-fogo implementado em outubro de 2025. Sobre o relatório, o governo israelense afirmou que buscou consistentemente minimizar danos a crianças durante o conflito e argumentou que o documento ignora as táticas do Hamas durante a guerra. A investigação da ONU utilizou uma ampla gama de fontes, incluindo a coleta e verificação de milhares de evidências de código aberto, como vídeos, áudios, imagens de satélite e entrevistas. A investigação é independente e se soma a análises anteriores que apontaram evidências semelhantes, sustentando a conclusão de genocídio, embora Israel negue firmemente essas acusações. O Banco Santander estuda oferecer aposentadoria antecipada a até 3 mil funcionários na Espanha. O motivo? A inteligência artificial que deve reduzir a necessidade de pessoal em funções administrativas.
Até 3.000 funcionários do Santander na Espanha poderão receber uma oferta de aposentadoria antecipada. De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Espanchón, publicada na quarta-feira, isso ocorre enquanto o banco se prepara para os impactos trazidos pela inteligência artificial. Credores em toda a Europa esperam que a tecnologia otimize as operações, mas também reduza as necessidades de pessoal, especialmente em funções administrativas. O Banco Espanhol afirmou ter iniciado conversas com os sindicatos sobre o plano, mas não forneceu números específicos. Com base em fontes familiarizadas com as negociações, o Espanchón afirmou que os cortes do Santander em seu país de origem podem afetar entre 10% a 15% dos cerca de seus 20.000 funcionários. O Santander declarou em fevereiro que, até 2028, mais de 1 bilhão de euros em economia de custos e receitas virão de iniciativas de IA. Nos últimos 2 anos, o banco reduziu seu efetivo em cerca de 14.000 funcionários, chegando a um número de pessoal abaixo de 200.000. A Coreia do Sul anunciou um plano para treinar 500.000 guerreiros e ampliar sua defesa contra a Coreia do Norte. A Coreia do Sul vai expandir rapidamente suas capacidades de drones e de defesa anti-drone para fazer frente à sua vizinha do norte. Foi o que afirmou em pronunciamento na sexta-feira o ministro da Defesa, An Gyu-baek. O Ministério da Defesa vai perseguir ativamente uma política para treinar 500.000 guerreiros de drones, para que todo o pessoal possa desenvolver a capacidade de usar drones como uma segunda arma individual. Inicialmente, o Exército planejava produzir 110.000 drones até 2029, mas posteriormente revisou o número para cerca de 60.000. O objetivo é tornar os veículos não tripulados um equipamento padrão para soldados de diferentes forças. O anúncio ocorre em um momento em que ambas as Coreias aceleram seus esforços para desenvolver capacidades com drones, tirando lições dos conflitos recentes na Ucrânia e no Oriente Médio. O novo plano inclui a expansão de sistemas anti-drone, como lasers e armas de micro-ondas de alta potência, a aquisição de mais de 20.000 drones descartáveis de baixo custo, além da introdução de sistemas de enxame baseados em inteligência artificial e munições de cruzeiro com capacidade de espera. A iniciativa é lançada também em um momento em que o governo de Seul precisa lidar com o problema de uma população em declínio, o que tem forçado o exército a depender cada vez mais da automação e de sistemas não tripulados. Além disso, o programa é visto como uma forma de superar as recentes controvérsias políticas em torno das operações com drones sob o governo anterior. E no próximo bloco, no Brasil News na Copa, a seleção brasileira iniciou nesta sexta-feira a preparação para o duelo decisivo contra o Japão pela fase de 16avos da Copa do Mundo, após um dia de folga. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes, com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. E a seleção brasileira iniciou nesta sexta-feira a preparação para o duelo decisivo contra o Japão
pela fase 16avos da Copa do Mundo. Após um dia de folga, Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino, mas preservou 8 dos titulares que enfrentaram a Escócia. Apenas Vinícius Júnior, Ryan e Douglas Santos participaram da atividade com o restante do elenco, enquanto os demais realizaram trabalhos regenerativos. A comissão técnica garante que todos estarão à disposição para o confronto da próxima segunda-feira, dia 29, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, e à 1 hora da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos, no NRG Stadium, em Houston, no Texas. O atacante Igor Thiago, aniversariante do dia, ainda recebeu uma homenagem especial dos companheiros durante o treino. O Equador venceu a tetracampeã Alemanha e entrou para a história do futebol. Eu mesmo acompanhei tudo de perto no New York New Jersey Stadium. Confira. Uma das maiores zebras desta Copa do Mundo acabou de acontecer hoje, quinta-feira, dia 25 de junho. O Equador venceu a poderosa alemã, tetracampeã mundial, em uma das seleções mais tradicionais da história do futebol. Antes da bola rolar, poucos acreditavam que os equatorianos seriam capazes de superar uma equipe recheada de estrelas e apontada como a favorita. Mas dentro de campo, o Equador mostrou organização, personalidade e muita determinação para conquistar uma vitória histórica que entra para a memória do futebol do país. O resultado mantém vivo o sonho da seleção equatoriana de avançar na competição e reforçar uma das maiores marcas desta Copa. Não existe mais adversário imbatível. As seleções consideradas menores têm mostrado que podem enfrentar de igual para igual as grandes potências do futebol mundial. Esta vitória tem um significado muito especial na cidade de Newark, no estado de New Jersey. O bairro do Iron Bond é conhecido como um dos principais centros da comunidade lusófona, brasileira, portuguesa aqui nos Estados Unidos. Mas ela também abriga uma das maiores comunidades equatorianas do país, assim como portugueses, brasileiros e milhares de equatorianos que vivem, trabalham e ajudam a movimentar a economia da região. Por isso, essa vitória da seleção do Equador certamente será motivo de muita comemoração nas ruas do Iron Bond, nos restaurantes, cafés e comércios do bairro, onde o clima de Copa do Mundo é vivido intensamente por diferentes nacionalidades. Uma noite histórica para o futebol equatoriano e uma festa que promete atravessar fronteira dos estádios para ganhar as ruas do Iron Bond, celebrando o orgulho de uma comunidade que hoje tem muitos motivos para sorrir. Tá muito feliz? Estamos felizes de que Ecuador haya ganado! Muito feliz, ganamos! ¡Viva Ecuador, carajo! ¡Ecuador, Ecuador, 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 Ecuador! La felicidad, ja, 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 porque gana Ecuador. E olha só, a festa da Copa do Mundo não acaba aqui não. Neste sábado as atenções também estarão voltadas para Portugal, que enfrenta a Colômbia em mais um grande duelo do Mundial. No Iron Bond, onde a comunidade portuguesa tem uma presença histórica e muito forte, a torcida promete ser intensa. Da emoção com o Equador, agora é hora de vestir as cores de Portugal e torcer por mais uma grande vitória dentro da Copa do Mundo. Amadeu Maia, do MetLife Stadium, da vitória do Equador para a SBT Television. Após a vitória histórica, a torcida do Equador transformou a saída do estádio New York, New Jersey, em uma grande festa. Está demasiado feliz. Siempre feliz, muy contento y bueno, a la siguiente ronda. Si se pudo mi Ecuador, al que muere arrecho muere, hijo de puta. Si se pudo, para ganar. ¡Ecuador tiene huevo! ¡Vamos, Ecuador!
sí se pudo. ¿Estás feliz? ¡Feliz! Hoy me entrevistó otra cadena deportiva y les dije que ganábamos 2-1 y acerté. ¡Muy bien! Muy feliz, orgulloso de mi país. Amo mi país. ¡Arriba Ecuador! 99% de incredulidad, 1% de fe. Aquí estamos los reales. ¡Arriba Ecuador! ¿Está feliz? ¿Está feliz? Demasiado feliz, hasta sin voz, porque Ecuador se lo lleva en la sangre, en el corazón. Cuenca Juniors, los gallos, hasta el último. La selección ecuatoriana, en el Valencia, un crack. Sí se pudo. Ahora le pusieron corazón. Sí se pudo. Sí se pudo. Pusieron corazón. Pusieron corazón. Yo siempre dije, Becasese, yo siempre dije, Becasese. Te amo, Becasese. ¡Vamos! ¡Ecuador! Platita, te amo, Plata, te amo. Estoy súper emocionada. ¿Y você, muy feliz? Muy feliz, Ecuador, sí. ¿Está feliz? ¿Está muy feliz? Muy feliz desde Ecuador. Un sincero agradecimiento a mi selección y saludos a todos los ecuatorianos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Que viva Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Arrecho Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos! ¡Ecuador! ¡Sí se pudo! Está demasiado feliz. Está muy contento, muy feliz de haber ganado 2-1. Avanzamos, gracias Ecuador, gracias mi país. Lo logramos. ¡Viva el Ecuador! ¡Let's go! ¡Dale cualquiera, la cualquiera! ¿Estás feliz? Demasiado. Nos merecíamos la hinchada de Nueva York. ¡Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos! ¡Qué feliz! ¡Vamos, la tribu! ¡Vamos! ¡Sí se pudo! ¡Saludos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! E a festa tomou conta de Quito, no Equador, após a vitória sobre a Alemanha por 2-1 de virada. Após o apito final, a emoção explodiu com bandeiras, cantos e muita comemoração. Torcedores em Quito explodiram em alegria quando Nilson Angulo marcou o primeiro gol da seleção do Equador na Copa do Mundo e novamente quando, no segundo tempo, Gonzalo Plata fez o gol da virada sobre a Alemanha. A vitória por 2-1 garantiu a classificação da equipe para a fase mata-mata do torneio. À medida que os gols saíram e o triunfo foi assegurado, a tensão que tomava conta dos torcedores foi se transformando em felicidade, com todos cantando o hino nacional, agitando bandeiras e tomando as ruas após o apito final. Foi muito sofrido, mas conseguimos e nossa esperança nunca acabou. Valeu a pena, claro, porque isso nos une como compatriotas e o nacionalismo está aqui e nós sempre apoiamos o Equador. A vitória que garantiu a classificação foi a primeira do Equador na Copa. Além disso, o primeiro gol equatoriano no jogo encerrou um jejum de 39 finalizações sem bola na rede desde o início do torneio. Sempre confiamos, sempre com a fé intacta. Sempre acreditamos, sempre com a fé intacta, como bom equatoriano, guerreiro até o final. A gente ama quando é mais difícil, sempre como equatoriano, sempre equatoriano. Agora vamos buscar o grande, nunca pulamos do barco. O Equador avança para a fase final da Copa do Mundo como um dos melhores terceiros colocados e aguarda agora a definição da rodada para saber quem será seu adversário na primeira eliminatória. E a vitória histórica do Equador também foi comemorada longe dos estádios. No Iron Bond, em Newark, bairro que abriga uma das maiores comunidades equatorianas dos Estados Unidos, a torcida fez a festa no Newark Fan Village, com bandeiras, cantos e muita emoção.
Centenas de torcedores celebraram o triunfo da seleção e a classificação, transformando o coração da comunidade em um verdadeiro palco da Copa do Mundo. E o México segue imparável na Copa do Mundo. A seleção venceu a República Tcheca por 3-0 e fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e garantiu a liderança do Grupo A. O México manteve seu início impecável na Copa do Mundo ao vencer por 3-0 uma fragilizada República Tcheca na quarta-feira. O co-anfitrião do torneio encerrou a fase de grupos com autoridade, eliminando qualquer chance do adversário avançar ao mata-mata. O México já havia garantido vaga na fase eliminatória pelo Grupo A, mas não aliviou no Estádio Azteca. A equipe conquistou a terceira vitória seguida e deixou os tchecos na última posição, eliminados da competição. Excelente! Honestamente, foi o melhor jogo do México. Foi nota 10. É uma experiência incrível, porque ver seu país vencer o último jogo da fase de grupos fazendo história, conquistando 9 pontos pela primeira vez, é incrível, de verdade. A recompensa pelo desempenho perfeito na fase inicial será um confronto eliminatório na terça-feira contra um terceiro colocado dos grupos C, E, F, H ou I. A partida será novamente no Azteca, diante de sua torcida, onde o México permanece invicto a 9 jogos em Copas do Mundo. Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho surpreende o mundo ao sair da aposentadoria para defender o Ravenna, da terceira divisão da Itália. Em um retorno que reacendeu a nostalgia pelo futebol, o craque Ronaldinho saiu da aposentadoria aos 46 anos para jogar pelo Ravenna, clube da terceira divisão italiana. O vencedor da Bola de Ouro jogou pela última vez em 2015, pelo Fluminense. Porém, mais de uma década depois de se afastar dos gramados, o sorriso juvenil que conquistou milhões de torcedores continua sendo uma de suas marcas registradas mais duradouras. Com um estádio com capacidade para pouco mais de 12 mil pessoas, Ravenna é um lugar onde os sonhos tendem a ser modestos, e o clube talvez não seja um nome familiar para muitos fãs de futebol fora da Itália. Mas a chegada de Ronaldinho, indiscutivelmente um dos jogadores de futebol mais reconhecidos do planeta, colocou o clube, situado na Emília-Romagna, no centro das atenções. Espero que seja da forma mais positiva possível. Espero que seja da forma mais positiva possível, que os outros também se motivem a seguir em frente e a ter a oportunidade de realizar seus sonhos, assim como eu realizei os meus. Então, espero que isso tenha um impacto positivo. Então, espero que seja impactante para o lado positivo. O presidente do Ravenna disse que a contratação de Ronaldinho é a realização de um sonho de infância. Após comprar o clube em 2024, sua ambição é levar o time até a Série A. E Portugal enfrenta a Colômbia neste sábado pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção portuguesa precisa vencer para garantir a liderança do Grupo K. E agora confira uma entrevista especial com João Neves, Rafael Leão e o técnico Roberto Martinez. Tem sido um torneio com altos e baixos até agora. Como tem estado o ambiente da equipa após estes 2 jogos? Após estes 2 jogos está um ambiente muito positivo. Sabemos que já estamos apurados, praticamente não, acho que já estamos mesmo apurados, seja em primeiro, segundo ou terceiro. Mas também é essa indecisão ainda de qual é a classificação que a gente vai ficar que nos motiva, porque o objetivo de Portugal e de cada jogador é ficar em primeiro. Tendo em conta o nível da competição neste Mundial, acreditas que Portugal pode ir até ao fim? O que é que tu achas que é necessário fazer para que isso possa concretizar? Eu acho que do que nós já falámos entre nós, mesmo sem o staff, que a gente teve já 1 ou 2 reuniões entre nós, que eu acho que são importantes, acho que vamos acreditar e temos que acreditar nos planos de jogo que o staff nos propõe, que nos explica muito detalhadamente. E eu acho que é isso, é acreditar, fazer o que ele nos pede e estarmos todos unidos, seja nos treinos, seja quando um colega falha, ou seja, toda a gente percebeu o que é que nós queremos tirar do jogo e aquilo que queremos fazer enquanto equipa. E eu acho que podemos ir longe, mas vamos fazendo como temos feito até aqui, que é ir jogo a jogo e poder aproveitar cada momento deste Mundial, que nunca sabemos se é o último ou se vamos jogar mais algum,
Por isso, acho que é esse o segredo, é acreditar no staff, acreditar em nós mesmos e vamos tentar fazer o melhor. Rafael, como é que se sente a equipa depois desta vitória contra o Uzbequistão? Bem, mais tranquila, mas com o foco sempre de procurar mais, de trabalharmos agora para jogar contra a Colômbia, que vai ser uma seleção mais difícil, com jogadores com qualidade também, que podem fazer a diferença, seja no meio campo como no ataque também. Então temos que nos preparar bem para não haver surpresas. Há aqui uma oportunidade de se ficar em primeiro no grupo e ficar assim mais próximo do sonho da conquista do título. Na tua opinião, quais são as chances da nossa seleção nas próximas fases deste Mundial? As chances da nossa seleção ir longe, acho que para mim são muitas. Temos uma equipa de grande qualidade. Não faria sentido não dizer que não podemos chegar longe. Confiamos muito uns nos outros. Todos os jogadores podem fazer a diferença. O grupo está muito bem. A energia também do grupo está perfeita. E eu pessoalmente deixa-me tranquilo. Não vou para o jogo jogando a titular ou no banco. Não vou para o jogo com pressão ou ansiedade, porque confio muito nos meus colegas e vendo a época que cada um fez no clube, isso dá-me tranquilidade e certezas que vamos fazer um bom Mundial. So Roberto, a must-win game to move to the top of the group. Is that pressure felt within the team? I think it clarifies things. Sometimes I've been many times involved that you go into a third game where even drawing or winning could give you a path or another one. Here it's very simple. We have to win to try to finish top. Colombia won 2 games already, so for us it's a very straight approach to the game. Colombia with a draw, they are top of the group, so I'm sure that their approach can be even different managing the game, but for us it's a really good opportunity to start well, manage the game well and finishing strong, because we need to win the game against a really strong side. After getting back to winning ways, do you feel the team is back in a place where you can win this World Cup? We don't look that far, of course. I'm looking at the team after a win, the confidence shines, but we never lost any belief. We never got carried away. We always think about where we are and what we're focusing. Now is the 3rd game, and that's the first World Cup done. Then we need to reassess and look where we are, and then we'll take the next step. But the World Cup, we've seen it already. There are no easy games. They've been fantastic. Atmospheres, the stadiums are always full. There's a psychological aspect that we need to control, that we need to be always in control of our emotions, that our performance doesn't get carried away by all the different aspects of this World Cup. We got the stops in the hydration pause that is a little bit different, and all these aspects are really interesting for us to reach our best level after the 3rd game. And we know that we got an opponent that we respect immensely, and they're really good, so we're going to be in a good place at the end of the game. Confira agora um giro de notícias da Copa do Mundo. A FIFA confirmou que torcedores poderão entrar com bandeiras do arco-íris no confronto entre Egito e Irã em Seattle pela Copa do Mundo 2026. A partida foi escolhida como Pride Match dentro das celebrações do mês do orgulho LGBTQIA+. A decisão gerou polêmica porque homossexualidade é ilegal nos 2 países, e a Federação Iraniana pediu que não houvesse ações ligadas ao movimento dentro do estádio. Mesmo assim, a FIFA reafirmou que a Copa é um evento inclusivo e que símbolos do orgulho LGBTQIA+, serão permitidos nas arquibancadas. 2 homens foram presos durante a partida entre Brasil e Escócia em Miami. Segundo a polícia, Stanton Ballard, de 43 anos, e Karen Thomas, de 38, usavam credenciais falsas para acessar áreas restritas do estádio.
Testemunhas afirmaram ter pago $1.000 para cada um entrar no local com a ajuda de suspeitos. Os dois foram detidos e respondem por uso de documentos falsificados e invasão de área restrita. Eles foram levados para a cadeia do condado de Miami-Dade. O jogo entre Estados Unidos e Turquia virou um verdadeiro desfile de celebridades em Los Angeles. Nomes como Brad Pitt, Jessica Alba, Paris Hilton, Will Ferrell, Edward Norton e Kelly Holland acompanharam a partida nas arquibancadas. Apesar da derrota americana por 3-2 com o gol da Turquia nos acréscimos, a seleção dos Estados Unidos terminou na liderança do Grupo E e garantiu vaga na fase eliminatória. Agora os americanos enfrentam a Bósnia no dia 1 de julho. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.